Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais um vídeo de A Política em Foco com Werner Hempel, para falarmos hoje sobre um assunto muito importante para o Brasil, que é a questão da Petrobras e da continuidade da sua existência como empresa nacional. Como sempre falamos, o nosso canal é um canal que se destina a informações sobre questões desde o município até o Brasil. Convidamos a todos vocês para se inscreverem no nosso canal, curtirem nossas publicações, compartilharem se assim considerarem interessante, Estejam conosco, que o nosso movimento é para mudar o nosso país, para mudar as nossas regiões, nossos estados, nossos municípios. Uma das questões muito importantes para que se compreenda a importância da nossa Petrobras é fazermos um preâmbulo. E esse preâmbulo é o seguinte: hoje no mundo, talvez esse dado já esteja desatualizado, 64 famílias detêm tanta riqueza quanto a metade mais pobre do planeta. Vamos dizer de outra forma: se o mundo tem hoje 7 bilhões e 200, 400 milhões de pessoas, o mundo tem hoje, a metade disso, tem 3 bilhões e 600, 700 milhões de pessoas que são a metade mais pobre do planeta. Eu acabei de dizer que 64 famílias têm tanto dinheiro, tanta riqueza quanto 3 bilhões e 700 milhões de pessoas. Essas famílias são as famílias que dominam o planeta. São donos da indústria armamentista, da indústria do petróleo, dos bancos do mundo inteiro. São donos das universidades públicas, da indústria automobilística, da imprensa mundial. Eles controlam o planeta. Portanto, essas empresas têm muito poder para impor no mundo inteiro o que quiserem. É por isso que é importante que os países que não estão entre os países ricos do mundo tenham um Estado nacional forte. Que só um Estado nacional forte, com um governo forte, pode se contrapor a esse poder e buscar o caminho do desenvolvimento, que geralmente, quase sempre, é o caminho que eles cursaram, trilharam para chegar onde estão e que eles querem negar para a gente. Uma economia nacional, ela é apenas uma economia forte quando ela é baseada nas suas próprias empresas, nas empresas nacionais. Se nós tivermos aqui no nosso país apenas empresas estrangeiras, nós nunca teremos uma economia forte, uma economia nacional forte. O que define uma economia como sendo uma economia colonial? Uma economia colonial é aquela que o fluxo de renda de um país se concentra no exterior, vai para fora do país, vai para a remessa de lucros, se concentra em pessoas que não são daqui. Então, no fundo, quando se destrói o Estado Nacional, a economia tende a ser uma economia colonial. Nós somos uma colônia, nós dependemos visceralmente de fora do Brasil. E isso nós não podemos deixar acontecer. E a Petrobras, ela é a empresa símbolo nacional, é a empresa que define o Brasil. Petrobras, Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. Ou seja, esta empresa, orgulho nacional, ela foi criada a duras penas, com mobilizações nacionais. O movimento cívico de maior relevância do Brasil até hoje foi o movimento para a criação da Petrobras. E naquele momento nós tínhamos duas coisas: nós tínhamos um povo se mobilizando e tínhamos um presidente da República que compartilhava desse sentimento, era o seu sentimento, era a sua política, inclusive, de emancipação nacional, que foi o Getúlio Vargas. Então nós tivemos um momento riquíssimo, ou seja, o sentimento, a síntese do sentimento nacional daquela época estava no Getúlio Vargas. E é por isso que nós conseguimos criar essa empresa que era fundamental para o nosso desenvolvimento. Sem energia disponível, nós não nos desenvolvemos. E estava em curso já naquela época a criação da Eletrobras, que foi criada depois, que hoje querem privatizar também, assim como a Petrobras. Mas é importante retomar um pouco da luta do petróleo brasileiro. No início, quando
algumas pessoas começaram a falar que nós precisávamos procurar petróleo no Brasil, as pessoas diziam o seguinte, a mídia dizia o seguinte, não, mas o Brasil não tem petróleo. Aí furou-se poços no Nordeste, né? E o petróleo começou a jorrar. E aí sim, não, tá bem, nós temos petróleo, mas não temos capacidade para retirá-lo do solo. Fomos lá e tiramos o petróleo do solo. Não, a gente tem essa capacidade, mas não temos como ir adiante. E os argumentos foram quebrados. E o Brasil foi avançando, até que a Petrobras ela foi criada e se tornou um orgulho nacional. Mas a Petrobras ela tem algumas características muito importantes. A Petrobras, na medida em que lá no governo Geisel houve contrato de risco, os contratos de risco, em que se dividiu a plataforma continental do país para a exploração de petróleo, para empresas de fora do Brasil, inclusive, a Petrobras foi para o mar e foi para as águas profundas. No Mar do Norte, que é o Mar do Norte da Europa, o pessoal tira petróleo do mar com 200 metros de lâmina da água. A Petrobras foi para as nossas águas profundas e retirou petróleo de dentro da plataforma oceânica a 2, 3 mil metros de lâmina da água. E para isso produziu, inclusive, aço no Brasil que pudesse aguentar essa pressão da água. E esse aço que foi produzido, inclusive, por uma empresa aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, acabou no trem de pouso do Boeing, para ver como isto foi importante para o desenvolvimento nacional. O petróleo desenvolve o país em muitas áreas. Mas aí, não satisfeitos com isso, os técnicos da Petrobras, capitaneados pelo geólogo Guilherme Estrela, foram pesquisando e descobriram o pré-sal. O pré-sal é possivelmente uma das maiores províncias petrolíferas do mundo. Hoje nós já temos certeza que tem 100 bilhões de barris de petróleo no pré-sal. Só que isso não foi verificado ainda com certeza. Porque, como disse lá o nosso amigo Hildo Sauer, para que nós tivéssemos condições de saber quanto petróleo tem no pré-sal, o governo, a Petrobras, precisaria gastar 5 bilhões de dólares e furar 100 poços no pré-sal para dizer quanto tem. As estimativas chegam a 200, a 300 bilhões de barris. E isso transforma o Brasil no país com mais reservas de petróleo do mundo, inclusive mais que os árabes. Mas temos uma característica diferente no pré-sal. Vamos falar do pré-sal. Como é que surgiu o pré-sal? Lá no período geológico chamado Jurássico, quando todos os continentes ainda estavam unidos, a América do Sul, de baixo para cima, começou a rachar, se dividir e começou a se afastar da África, graças a uma cadeia de montanhas chamada Meso-Oceânica, né? No meio do Oceano Atlântico, que foi separando pela força da lava que saía do centro da Terra, foi separando a África da América do Sul. E o que aconteceu? Aconteceu que no meio dessa rachadura tinha um enorme mar interno antigamente, naquela época. Para esse enorme mar interno, por milhões de anos os rios levaram matéria orgânica que se depositou no fundo. Essa matéria orgânica ela foi apodrecendo e foi se formando o petróleo. Quando os continentes se afastaram, isso foi para o fundo. E em cima desse petróleo que estava ali, se criou, ao longo de milhões de anos, 1, 2, 3 quilômetros de sal. É por isso que se chama pré-sal. O pré-sal está abaixo do sal. E esse petróleo do pré-sal e tem uma característica distinta, é um petróleo puríssimo, de alta qualidade. Por quê? Porque, por incrível que pareça, as bactérias elas conseguem deteriorar o petróleo. Por exemplo, a Venezuela tem uma enorme quantidade de petróleo, mas o petróleo da Venezuela é um petróleo de baixíssima qualidade. O petróleo do pré-sal é de altíssima qualidade, as bactérias não o deterioraram. E tem mais uma coisa, fura um poço, tem petróleo embaixo, não precisa ficar procurando petróleo, é bilhete premiado, é furar e retirar o petróleo. Bom,
A Petrobras, pela lei, poderia ser a exploradora única do pré-sal e fazer com que todo esse petróleo ele fosse nosso. Inclusive, a Petrobras, com a exploração e com os dividendos que paga para o Tesouro Nacional, ia encher os cofres do Tesouro Nacional de dinheiro com isso. Mas aí trouxeram Shell, trouxeram Total e trouxeram outras empresas para explorar o Campo de Libra, por exemplo. O Campo de Libra, e diziam, não, tem 5 bilhões, mas o Campo de Libras pode chegar a 45 bilhões de petróleo. Né? Então, não cubaram exatamente, não determinaram a quantidade. É como vender uma fazenda à porteira fechada sem contar os bois que tem lá dentro. Estão entregando o nosso passaporte para o futuro. Por exemplo, só o Campo de Libra, só com a exploração do Campo de Libra, com o dinheiro que o Tesouro poderia receber da Petrobras, não precisaria ter reforma da Previdência. Essa maldita reforma da Previdência que dificulta a vida dos brasileiros, que compromete para gerações futuras. O pré-sal é o nosso passaporte para o futuro e tem que ser capitaneado pela Petrobras. E aí, agora, recentemente, o presidente Bolsonaro, que lá, quando foi lá para um jantar nos Estados Unidos, no início do governo, ele disse o seguinte, isso é importante citar, eu vou ler as palavras do presidente Bolsonaro. O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois nós começarmos a fazer. Imagina, destruir para depois fazer. Que eu sirva para pelo menos eu possa ser um ponto de inflexão, eu já estou muito feliz. E agora em Ponta Grossa, agora alguns dias atrás, ele disse o seguinte, a economia sofreu um golpe. No mundo todo sabemos da inflação, do aumento do combustível. O aumento do combustível está acontecendo porque está dolarizado, porque nós estamos importando derivados de petróleo do exterior quando poderíamos tê-los aqui. Sabemos da Petrobras, ela é independente, infelizmente. Ela não é independente, é uma empresa do Estado Nacional que dá dinheiro para o governo. E nós estamos buscando uma maneira de ficar livre da Petrobras, fatiar bastante, quem sabe partir para uma privatização. Isto é um crime sem precedentes. A Petrobras, com o pré-sal, com essa reserva, quem tem essa reserva tem financiamento para explorar em tudo que é lugar do mundo, porque tem garantia, tem o petróleo que pode chegar a 300 bilhões de barris e ser o nosso passaporte para nós ingressarmos a médio prazo no clube seleto dos países desenvolvidos. Ou seja, falar em privatização da Petrobras, essa empresa que é o orgulho nacional, essa empresa que pode puxar no seu desenvolvimento as empresas genuinamente nacionais para dizer que nós temos uma economia realmente forte no Brasil, é um crime sem precedentes. O presidente Bolsonaro, a cada declaração que ele faz, ele demonstra que ele não é digno do cargo que ocupa, não é digno do reconhecimento nacional. É por isso que nós aqui estamos nos manifestando no mais veemente protesto contra isso. O pré-sal precisa ser explorado pela Petrobras. A Petrobras pode dar para o Tesouro Nacional muito mais dinheiro que as multinacionais que eventualmente venham explorar e levar esse óleo para fora do país. E tem mais uma coisa, o governo brasileiro, da forma que está hoje, não tem capacidade de fiscalizar o quanto eles vão tirar. Portanto, eles vão retirar muito mais do nosso petróleo do subsolo do que eles dizem que vão tirar. É um crime sem precedentes. Basta, isso não pode acontecer. Nós precisamos nos unir de novo em torno da Petrobras, impedir que ela seja privatizada. Esse é o nosso papel de patriotas na data de hoje. Era isso que eu tinha que dizer para vocês hoje, né? Vamos junto, né? É muito importante a nossa luta e não se esqueçam. Inscrevam-se no canal, compartilhem nossas publicações, curtam as nossas publicações. É muito importante para a luta de todos nós. Muito obrigado.